Nós estamos apresentando o Jornal do Vale Europeu pela 92.7 FM de Timbó e também pela 107.3 Rádio Princesa de Rodeio. E é com satisfação que nessa sexta-feira nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 92 em Timbó o professor o professor Olívio Tavner. E juntamente com o professor Olívio Tavner está também o advogado doutor Andrei José Tavner Fraga. Nós vamos conversar com eles sobre um livro muito bom que eu já li, né? E a autoria, o Andrei é um dos autores, Andrei José Tavner Fraga. Olívio Tavner é outro que também esteve junto nessa luta, nesse trabalho. E além deles dois que estão aqui conosco, também fez parte a Maria Antonieta Bellato Tafner, que reside na Itália. Nós vamos conversar com eles justamente sobre esse livro e também quero que me falem depois sobre um DVD aqui, El Parlar della Gente del Cedro. Muito bom. Bom dia, meu caro advogado Dr. José Tavner Fraga. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom dia. Bom dia, é um grande prazer também estar aqui, participar desse programa. Ok, quero cumprimentar com muita alegria também meu colega, professor Olívio Tavner. Professor Olívio, professor inclusive aqui em Timbó também. Prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, muito bom dia. O prazer é meu, Tibério. Bom dia a todos. E para falar sobre o livro, no qual é o surgimento e trajetória da família Tafner na Europa e no Brasil. Ok, eu queria perguntar ao Andrei e também ao Olívio, quem é que teve a ideia de escrever esse livro? A ideia de colocar no papel a história da família Tafner, ela começou há bastante tempo já, foi lá em 95, na Itália, em Trento. A Maria Antonieta Bellato Tafner, que é a nossa parente que reside em Trento, ela começou a pesquisar, enfim, as origens antigas da família Tafner, origens que são de 1300, 1200, enfim. E ela conseguiu formar toda a trajetória da família, o surgimento dela na Europa até o presente. Isso lá em 95. E ela publicou esse trabalho na Itália. Uma publicação para a família, enfim, distribuiu entre a família. E isso acabou chegando até o Brasil. No caso, por intermédio do professor José Tafner, ex-reitor da Uniaselv. Exato. Foi ele que fez o contato com a Maria Antonieta, criou esse vínculo entre a família Tafner do Brasil e aquela que está na Itália. E a partir daí a gente teve acesso a esses dados, começou a surgir toda essa história. A partir daí foi pesquisada a história também no Brasil, desde a imigração até os dias de hoje. E aí, finalmente, esse ano a gente conseguiu realizar o sonho de publicar o livro com toda essa trajetória. Certo. Olívio, e também sempre faço a pergunta para os dois responder, né? Então, o que eu queria saber também, com relação a esse livro, me diziam aqui fora do ar que deu um trabalho muito grande. Qual foi a maior dificuldade para escrever esse livro? A maior dificuldade foi o levantamento de dados. E quando você partiu a buscar dados, não se encontrava nada onde você podia assim pesquisar e ter alguma informação na qual pudesse constar neste livro. Mas indo de família em família, deu para resgatar muita coisa no qual consta do próprio livro. Uhum. Agora, as maiores pesquisas, assim, a maior quantidade de informações conseguiram captar ainda ali em Rio dos Cedros mesmo? Ou houve outras pesquisas também em outros municípios, outros estados, talvez até na Itália, né, com certeza? Na Itália, todo o levantamento foi feito pela Maria Antonieta, que é uma das autoras. E no Brasil, sim, a gente partiu de Rio dos Cedros. Procuramos nos cartórios, né, de Blumenau, Indaial, Timbó, Rio dos Cedros, Pomerode, tanto cartório civil, registros de igreja. E ali a gente foi formando a genealogia desde o início da família. E a partir de um momento, a pesquisa passou a ser com entrevista com familiares, né?
E daí foi a parte que o professor Olívio fez. Foi nas casas, conversou com as famílias, começou a escrever, né, nomes, datas, começou a formar a árvore genealógica da família. E ao mesmo tempo, muitas vezes eu ia junto também para coletar histórias, para escutar histórias que as pessoas ainda tinham, às vezes até fotografias para compor, enfim, toda a história da família. Muito bem. Agora, nós falávamos aqui fora do ar, e o professor Olívio já havia me dito isso no dia em que esteve aqui conversando comigo. Um livro desses, pelas pesquisas, pela importância também que tem, porque aqui não se fala apenas da família Tafner, mas se fala da imigração italiana, traz uma infinidade de informações muito importantes. Então, este é um trabalho que não se faz de um dia para outro. Quanto tempo levou para que o livro estivesse pronto? Não, está aqui a obra, está feita. A história da família Tafner e, em parte, também da imigração italiana está aqui. Quanto tempo levou? Demorou 11 anos. Seguido, indo de casa em casa, todas as famílias, voltando às vezes 3, 4 vezes na mesma família para buscar dados. Uma vez se encontrava, outra não, falando com um, com outro, e acabamos botando tudo no livro, que é um trabalho forçado, às vezes fora do tempo de que se tinha, mas valeu a pena. É um tributo que a gente deixa para a nossa família Tafner, que ficará para a posteridade, mas valeu a pena. Agora, Olívio e também Andrei, como é que se consegue esse livro? Eu tenho certeza que esse livro é um livro que interessa a muita gente que está nos ouvindo. Eu nunca esqueço do padre Mário Bonatti, que esteve aqui, falou do último livro dele, que agora me fugiu o nome. Dialeto Trentino. Dialeto Trentino. Então ele esteve aqui na entrevista, e ele me deixou, parece que foram 10 livros. Ele saiu daqui às 9 horas, às 9h30 eu não tinha mais nenhum livro. O cidadão aqui da livraria me ligou, Tibério, escuta, não tem como reservar uns 5, 6 livros, pelo menos para mim e meu filho. Já se foram todos os livros. Porque, como falamos, é um livro que interessa, é um livro bom de se ler, bem feito, inclusive, não somente para os descendentes da família Tafner, para os ligados à família Tafner, mas a todas as pessoas, inclusive não somente aos italianos, outras raças que por aqui também chegaram, né? E sem sombra de dúvida, é um livro muito bom, eu recomendo, mas eu queria saber, como é que se consegue esse livro? Foi até bom comentar sobre isso. O livro, ele foi patrocinado pelo professor José Tafner, ex-reitor da Uniaselv. Certo. E por conta desse patrocínio, a gente conseguiu fazer distribuição gratuita do livro para as famílias. Certo. A gente entregou para todos os membros da família receber a sua cópia do livro. Para demais pessoas interessadas, a gente também tem o maior prazer em entregar um exemplar, até porque, como o senhor comentou, a história que está aqui é a história da própria imigração. Evidente. Então, o interesse vai além somente da história da família, né? E para aqueles que querem o livro, é só nos contatar, é só nos procurar, que a distribuição é gratuita. Beleza. Só gostaria, Andrei, que você citasse ali um telefone em algum local para poder, as pessoas que tiverem interesse, claro, para conseguir o livro. Casa do professor Olívio Tafner, telefone é 3386-1140. Basta fazer o contato e combinar, enfim, para buscar o livro. Beleza, muito bom. Agora eu queria saber qual é realmente a origem do nome Tafner, da família Tafner. A família Tafner, apesar de ter vindo da Itália, o sobrenome é um sobrenome de origem alemã. Ele surgiu num vale que fica dentro da província de Trento, chamado Vale dei Mocchini, que foi um vale colonizado por alemães, dentro da província de Trento. Ali tem os primeiros registros do uso do sobrenome, que significa, no caso, pessoa proveniente de um tal lugar, que o lugar chamava Tauf. Tafner seria a pessoa proveniente de Tauf, que é uma localidade dentro do Vale dei Mocchini. Com o passar do tempo, o sobrenome perdeu a letra U, ficou somente Tafner. Então, a origem dele é uma origem germânica, mas dentro da província de Trento. Interessante isso. Tá, agora,
lógico, naquela época tiveram que pesquisar para poder ter essa informação. Mas o que fazia a família Tafner lá na Itália? Né? Que ocupação, que atividades exercia? Família, na Itália, pela pesquisa apurada pela Maria Antonieta, sempre foi uma família de camponeses. Desde o Vale dei Mocni até quando saíram da localidade do Vale dei Mocni e foram para outras cidades na província de Trento, sempre foi uma família de camponeses. E os imigrantes que chegaram no Brasil também eram família de camponeses. Né? Uhum. Agora, na Europa era assim. E aqui no Brasil, quando chegaram? A que se dedicaram? E quando é que chegaram também, né, André? Chegaram em 1876, na localidade que hoje é a comunidade de Santo Antônio, em Rio dos Cedros. O primeiro imigrante foi o Ângelo Marcello Tafner, que teve 5 filhos, um faleceu criança, 4 tiveram descendência. Sim. E a família no início se dedicou à agricultura, era o que eles faziam, era o que eles conheciam, e com o tempo foram desenvolvendo outras especialidades, né? Por exemplo, o filho dele, o Giovanni, os descendentes do Giovanni Tafner, um dos filhos deles ficaram famosos por trabalhar com sapatos, sapataria. Outros, que é daí da nossa linha, do Guglielmo Tafner, desenvolveram várias habilidades, inclusive de construção civil, alguma coisinha de engenharia. Certo. E com isso foram progredindo na vida. Uhum. E professores também, né? Porque tem o professor Olívio, o José Tafner também. Atualmente. Né? Então se dedicaram também a essas atividades. E advogados também, né? Advogados também. Tá bom. Nós estamos apresentando o Jornal do Vale Europeu e entrevistando hoje o professor Olívio Tafner e também o advogado Dr. André José Tafner Fraga. Eles que são autores, juntamente com Maria Antonieta Bellato Tafner, do livro O Surgimento e Trajetória Família Tafner na Europa e no Brasil. Eu gostaria de saber, vocês pesquisaram muito, tá? Por que esses italianos saíram da Itália? Qual é o motivo que fez com que eles enfrentassem todas essas dificuldades, todas essas agruras? Até tem uma música que fala aí do 36 giorni de macchina e vapor, quer dizer, viajaram 36 dias com aquelas conduções todas precárias, né? Por que enfrentaram todos esses sacrifícios? Eles enfrentaram tudo isso porque eles estavam na miséria. Eles estavam na miséria. Por volta de 1875, que foi o ano onde ocorreu a grande migração em massa de italianos para o Brasil, a miséria na região era muito grande. Uma série de problemas econômicos, inclusive naturais, destruição das lavouras e etc., fizeram com que eles não tivessem nada, literalmente tivessem que abandonar a terra deles e vir aqui para o Brasil. E aliado a isso havia a promessa de que no Brasil eles ganhariam terras, teriam auxílios. Foram um pouco iludidos, né, com essa questão, mas juntou as duas coisas, né? De um lado o povo que não tinha nada, que saiu na miséria, e do outro lado promessas de uma vida melhor aqui no Brasil. Até me lembro que a gente teve agora o Teatro de Fornati, que esteve aqui na região contando a história da imigração, e uma das falas de um personagem era exatamente essa: eu começo a trabalhar antes do sol nascer, termino de noite e só tenho dívidas. Puxa, esse pessoal lutou, se sacrificou, mas Andrei, também foram corajosos, hein? Porque num destino totalmente incerto, quer dizer, lá também a situação estava ruim, mas entre o ruim e o incerto, eu não sei qual dos dois é o mais difícil, né? Então deixaram tudo que tinham lá para vir para o Brasil e não sabiam realmente se a promessa seria cumprida, conforme você falou, que nem cumpriram tudo o que prometeram, né? Então isso que é realmente... Agora hoje, Olívio e Andrei, hoje onde é que se concentra o maior número de integrantes da família Tafner? A família Tafner se espalhou um tanto. Hoje encontramos família Tafner em Pomerode, Jaraguá do Sul, Indaial, Timbó e Rio do Cedro. Certo. Onde vamos ver a família de Guilherme Tafner está formada com 7 filhos, 45 netos,
142 bisnetos e 364 tetranetos, isto de Guilherme Tafner. Certo, certo. Agora, Olívio, ali na região de Santo Antônio, né, que é onde os primeiros italianos da família Tafner se estabeleceram, a concentração ainda existe ali, tem muitos integrantes da família Tafner residindo na localidade de Santo Antônio, que é ali, quem vai a Pomerode, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe onde é que fica. Na localidade de Santo Antônio, mesmo que é da família Tafner, ainda uma família reside. Certo. Onde começou tudo saiu e apenas uma família ainda reside. Certo. Que é a família da tia Ema, que era casada com Leopoldo Andreatta. Existe do falecido Aspério Andreatta, que encontramos essa família ainda. O professor José Tafner é um professor muito conhecido, ele foi reitor da faculdade em Blumenau, até na minha formatura foi ele que fez lá o cerimonial de formatura, nunca me esqueço disso. Então ele é muito, muito conhecido. Dentro desse parentesco, Olívio e Andrei, ele é filho de quem? E qual é o grau de parentesco que existe, por exemplo, entre vocês, professor Olívio, também o Andrei, com o professor José Tafner? Então, voltando para o imigrante, sim, Ângelo Tafner, ele teve 4 filhos, 2 filhos homens. Guglielmo, que é o nosso antepassado, e Giovanni, que é o antepassado do professor José Tafner. Então, a nossa ligação, ela remonta ao próprio imigrante. Certo. Entendi. Bom, professor Olívio Tafner, eu sei que você tem muita coisa aí para falar, que você fez a pesquisa, você está por dentro. Eu apenas li o livro. Sabe, tem aquela velha história que se o cara que quase se afogou, ele mesmo conta a história, ele sabe como foi. Ele conta de uma forma bem mais precisa do que aquele que conta, o fulano entrou lá, quase se afogou, né? Então você participou da luta aqui. Gostaria de deixar o microfone, Olívio, à inteira disposição. O que mais você teria para acrescentar que nós não comentamos aqui nesse nosso bate-papo? Olha, no encontro com as famílias que tivemos, eu com a esposa, que nós saímos, o casal foi de casa em casa, olha, foi gratificante. Nós vimos toda a família começar, a família de Guilherme Tafner, depois foram saindo, como disse, Jaraguá, Pomerode, Indaial, Timbó, e passamos por todos. Quando vimos eles saírem de casa, assim, saírem do lugar, com uma mão na frente e outra atrás, e quando chegamos, ver aonde chegaram, a gente se impressionou. A família cresceu, progrediu, a gente até ficava impressionado ver como progrediram até em cultura, em trabalho, em forma de ser, tudo. E aquilo nos trouxe tanta coisa que o que podíamos, escrevíamos, trazíamos, só que, como disse, documentação, coisa onde nós pudéssemos ter como coisa era pouco, mas achamos muita coisa assim, onde consta no livro, onde o que podíamos trouxemos e fizemos constar no livro. O trabalho para nós foi árduo, mas enfim, eu deixo isso aí como um tributo, com muito amor e carinho para a descendência aí da família de Guilherme Tafner. Muito bem, muito bem. Doutor Andrei, o que tem a falar que nós não comentamos aqui e que é interessante para os nossos ouvintes? Eu considero bastante importante escrever livros sobre a história das famílias, com certeza, porque fazendo isso a gente resgata a história da nossa própria localidade. Verdade. É muito importante que todas as famílias de imigrantes que colonizaram o Rio do César e a nossa região tivessem o seu registro feito, e com isso a gente constrói toda a história da evolução da nossa comunidade. Pesquisando a história da família Tafner, a gente remontou a história da formação da própria província de Trento, na Europa, da imigração, da formação do nosso Vale do Itajaí, de Santa Catarina. Então eu considero extremamente importante a pesquisa da história familiar, genealógica, porque com isso a gente constrói a história de toda a nossa comunidade. Olívio, fora do ar você me falava aqui de um encontro
da família Tavner. Pode colocar aí, fica à vontade. É o seguinte, é bom que a gente está aqui para poder comunicar, que já sabem, já comunicamos, já temos tudo formado, preparado, já deixamos de um trabalho, partimos para outro. Agora nesse trabalho está a minha filha, a Marisa, com muita boa vontade, graças a Deus, e vamos dizer e comunicar que no dia 19 de novembro deste ano 2017 faremos o nosso encontro. Tá? Começaremos às 8 horas já com o café e recebendo os convidados. Às 10 horas, missa. Tá? Teremos os 2 padres celebrando a missa. Deixa eu só interromper, Olívio, para fazer uma curiosidade. Normalmente, nesses encontros de família, a missa sempre não, mas a maioria das vezes, a missa é celebrada por um descendente da família. Tem religioso na família Tavner? Temos 2, por sinal. É o padre Mário Bonatti e o padre Sérgio Campestrini, que fazem parte da nossa família. O padre Sérgio Campestrini agora, sim, não faz muito tempo que foi ordenado, recém-formado. O padre Mário, esse já é, sim, esse é decano dos padres aqui da região. E primo irmão do meu pai. Desculpe que eu interrompi, Olívio, pode continuar. Tá. E dali em Santo Antônio, onde tudo começou. Teremos a missa, após a missa, a foto oficial de todo o grupo, almoço, tá? Em seguida, à tarde, mais um café e teremos apresentações para não deixar vazio as coisas. Onde é que vai ser mesmo assim? Em Santo Antônio, aqui. Beleza. Onde tudo começou. Tá certo, muito. E pedimos que não faltem, que venham, participem, porque é o primeiro, e depois para se organizar um outro não é mais tão fácil. Só mesmo quem pega isso ali faz e vê o que custa, lugar, comida, tudo aquilo organizado, deixar pronto, olha que é um sacrifício. Dá trabalho. Mas então eu peço, eu tenho uma boa equipe trabalhando já, e gostei imensamente, pegaram aquilo com muito amor, com muita vontade, ficaram felizes em saber que poderão ter um encontro, que é o encontro da família Tafner no primeiro. Então espero que aquilo lá seja um sucesso. Ok, mas nós falamos em religioso da família Tafner. Olívio, você também não reza a missa, mas você participa. Eu fui à missa numa ocasião em Rio dos Cedros, e você estava fazendo a liturgia lá naquela missa. Então você também está ligado à religião. Aliás, uma das coisas que esses descendentes também trouxeram foi a religião, né, Olívio? Religioso, a gente tem isso vem de casa já. Os pais, isso foi uma coisa que nos deixou como herança, graças a Deus. E a gente deu continuidade a isso. O meu trabalho da igreja foi constante, eu sempre trabalhei muito, até por sinal mais de 30 anos, na liturgia, em catequese, o que for parte ali, eu dei a minha parte, como o que podia, o que tinha, dessa parte eu fiz. O professor Olívio, viu, Viviana? O professor Olívio foi professor de matemática do meu filho. Meu filho hoje é um empresário muito bem sucedido em Blumenau, tem a empresa dele lá, Invente Soluções Empresariais, mas ele sempre me fala do professor Tavner, do professor Olívio Tavner, que era daqueles professores que realmente cumpriam à risca com suas obrigações. E se fosse preciso repetir uma explicação 2, 3, 4 vezes, o professor Olívio repetia. Eles nunca esqueceram, é uma turminha ali, o Júnior, como eu falo, meu filho Tibério César, e o Rui Germer e outros que estudaram naquela época. Você deve se lembrar deles, né? Sim, Olívio? Sim, todos. Bons alunos e que venceram na vida. Que bom. Bom, Olívio, para encerrar, mais alguma coisa você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Eu peço mesmo o comparecimento do nosso encontro. No dia 19 de novembro estaremos lá esperando. Ok.
Olívio, eu quero agradecer muito a sua presença, foi uma satisfação muito grande. Eu que agradeço a participação e dado o tempo aqui para nós poder comunicar toda essa parte. Certo, como diz o gaúcho, as portas aqui não tem tramela, né? Meu caro Andrei José Tavner Fraga, você esteve quantas vezes na Itália? 4 vezes. 4 vezes já. Tá, o que mais você gostaria de dizer para os nossos ouvintes, Andrei? Fique à vontade para encerrar. Eu reforço o convite para o encontro da família Tafner que vai acontecer. A gente pede que todos venham, que nos comuniquem com antecedência aqueles que pretendem vir para questões de organização. E no mais é isso, agradecer pelo espaço. Todos que têm interesse no livro, basta nos procurar, que nós teremos o maior prazer em entregar. E estamos às horas. Muito bem. Quero então mais uma vez agradecer ao professor Olívio Tavner. Quero agradecer também o livro aqui que ganhei de presente também, como tantos outros ganharam, né? Já li. Peraí, antes de encerrar ainda, eu não assisti, vou ter que assistir ainda. Mas o que trata aqui, o que tem? El parlar de la gente del cedro, né? Esse foi um trabalho que a gente fez para mostrar como o dialeto trentino ainda está vivo e é falado na cidade de Rio dos Cedros. Então, como foi? A gente colheu depoimentos com mais de 10 pessoas, desde pessoas mais velhas até pessoas mais jovens, demonstrando que o dialeto ainda é falado, e é falado inclusive com as variantes, dependendo do local de origem de cada um dos falantes. Então, nós identificamos a pessoa, o bairro onde morava e qual que era a sua ascendência trentina. Ela era, por exemplo, neto, bisneto de imigrante, da onde veio aquele imigrante, e com base nisso é possível identificar as variações do dialeto que cada uma fala. Então a gente construiu esse documentário que se chama El Parlar de la Gente del Cedro, que está no YouTube, inclusive, quem quiser assistir acha com bastante facilidade na internet, e fizemos essa edição em DVD para entregar para as pessoas que participaram. Certo, muito bem. Deixa eu perguntar mais uma coisa, eu gosto muito dessa parte dessa história do que esses antepassados lutaram, se sacrificaram. Os meus avós também vieram de lá, né? Valcanaia, e a minha avó era Tamanini, né? Mas é engraçado, quer ver uma coisa? O meu pai, por exemplo, falava o italiano perfeitamente compreensível, mas diferente da minha mãe. Por exemplo, para dizer, eu vou para Rio do Cedro, mi vou a Rio Cedro. A minha mãe, meu pai, mi vago al Cedro. Por que essa diferença? Provavelmente por causa do local de origem de cada um deles, isso. São, inclusive, que a gente nota nesse documentário, essas variações, a forma de falar, de acordo com a cidade de origem, ou até às vezes a província de origem era diferente, aí a diferença na fala é maior ainda. Certo. E a gente nota, isso é uma riqueza cultural bastante grande da nossa região. É verdade. Tá bom, Tavner, quer falar mais? Bom, eu quero agradecer muito àqueles que me acolheram quando fiz a pesquisa, tá? E também agora nessa construção desse nosso encontro, agradecer quem está nos ajudando e também agradecer aqui à rádio que nos deu esse espaço para poder fazer essas colocações e dizer que no caso de um livro, que chame lá procurem pelo telefone 3386-1140, estaremos à disposição. Ok, mais uma vez um grande abraço, muito obrigado ao Olívio Tavner e também Andrei José Tavner Fraga pela sua presença hoje aqui nos nossos estúdios para falarmos sobre o livro Surgimento e Trajetória Família Tavner na Europa e no Brasil.